Olá, bom dia. Ivaldo Rodrigues, do PDT, reassumiu essa semana o mandato de vereador na Câmara Municipal de São Luís. Nos últimos 3 anos, ele esteve à frente da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. E é com ele que converso hoje aqui no programa Resenha. Ao meu lado, o radialista Robson Júnior faz parte também da entrevista. Primeiro é um prazer receber o Ivaldo. Eu quero começar provocando o Ivaldo, nem tanto como radialista, mas como cidadão maranhense. Ivaldo, adoro o centro histórico dessa cidade e é notório que ao longo de tantos anos eu ia para ali, às vezes para fotografar, ou ali na igreja, lá na Igreja da Sé, e via uma absoluta, parece que a cidade é uma cidade fantasma, uma cidade morta. E vou expressar aqui o meu receio de futuro. Eu não estou querendo ser profeta do Apocalipse, mas como é que fica o sentimento de alguém que esteve à frente daquela ideia, da praça, uma ideia que deu tão certo, com a possibilidade, porque aqui às vezes a gente, quando chega uma nova administração, o pessoal parece que tem uma necessidade de zerar aquilo que está ali para começar tudo de novo. Primeiro me fala como é que surge essa ideia e como é que você vê, te dá uma sensação, qual é a sensação que você tem de ver aquele amontoado de pessoas, não só daqui, mas de outras cidades visitando a feirinha? Bom dia a todos, bom dia John, bom dia Robson. Em primeiro lugar, dizer que eu tenho uma grande esperança, não é, que qualquer outra gestão que virá depois da do prefeito Edivaldo Holanda deva continuar. Claro que eu tenho essa esperança, até porque eu tenho visto esse sentimento de pertencimento das pessoas da cidade com relação a este que seguramente, John, é um dos maiores programas que a prefeitura tem, do ponto de vista do agregar, não é? Ele agrega valores culturais, a questão do artesanato, da culinária, não é? A comida típica nossa, de fato, não é? A arte, não é? Os artistas, não só a arte, não é? Porque tem as artes plásticas, literárias, tem a música, enfim. Isso é muito importante, porque a gente conseguiu revitalizar o centro histórico a partir da sua reocupação, com uma ação contundente a partir da agricultura familiar, do agroecológico, que foi muito importante. Aliás, aproveito para agradecer a todos aqueles que ao longo dos 3 anos que nós ficamos na gestão do prefeito Edivaldo, agradecer ao prefeito Edivaldo e a todos da sua equipe que contribuíram de forma direta ou indireta com esse programa, até porque além desse programa nós tivemos outros, né? O que a ideia do prefeito era exatamente reocupar o centro. E eu disse, bora fazer uma feira no centro, mas trazendo também música, trazendo arte, trazendo entretenimento. O prefeito topou, me deu carta branca e a partir daí, agora em junho, vão fazer 3 anos a partir dessa ideia, 3 anos da Feirinha São Luís. Então, quando se trata do futuro, eu prefiro acreditar que qualquer um que venha a suceder o prefeito Edivaldo tenha também a preocupação da manutenção, não é, dessa preocupação do centro histórico, da reocupação dele, porque é muito importante para todos nós. Eu me lembro que, por exemplo, a criação da Feira do Livro, que foi de uma outra administração, o prefeito Edivaldo assumiu, colocou no colo, ampliou, inclusive. Eu tive a oportunidade de ir vários momentos em que a feira estava começando, surgiram também coisas incríveis na Feira do Livro, e foi de uma outra administração e ele carrega até agora. E eu acho que fica, inclusive, aí uma ideia para os futuros, é fazer o mesmo que fizeram com a Feira do Livro, que Edivaldo fez, fazer a mesma coisa também com essa feira, que hoje não dá para pensar hoje no centro histórico, falando honestamente, não dá para imaginar fim de semana em São Luís, no centro histórico, sem incluir aquela feira. Eu voltei para a Câmara agora, assumi a liderança do partido, né? A maior bancada que tem na Câmara é a do PDT, e nós vamos solicitar que o prefeito Edivaldo mande um projeto de lei para a gente, para transformar a Feirinha São Luís num programa permanente. Isso. Um projeto permanente, e aí isso dá a garantia para que a cidade possa ter esse projeto para todo o tempo, né? Que não vai ter um momento de repente alguém que chega de uma outra gestão, como aconteceu com a Feira do Livro. A Feira do Livro foi iniciada na gestão do prefeito Tadeu, entrou Castelo, manteve, Edivaldo manteve, e cada vez mais aprimorando, inclusive,
Nós já estamos no 12º ano da Feira do Livro. Exatamente. Em São Luís, que é fantástico. A Feira do Livro é uma resistência no Nordeste, que eu acredito que, inclusive, mesmo com toda a tecnologia, com a internet e tal, mas o Nordeste ainda tem essa que é seguramente uma vanguarda do ponto de vista da literatura, que é a Feira do Livro de São Luís. Vereador, a gente sabe que a gestão do PDT não está marcada somente na questão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, João Castelo, Tadeu, e o PDT também esteve na CEMAPA em outras gestões, não é? Como que, do ponto de vista assim, das feiras em São Luís, isso é um programa que já vem acontecendo há muito tempo. Eu lhe pergunto o seguinte: por que a feirinha de São Luís deu tão certo? É claro que outros gestores ou secretários passaram, colocaram feiras em bairros, né? Mas do ponto de vista, qual foi o diferencial? Por que deu tão certo diante dessa receptividade que nós vemos, né, da população, que já agenda final de semana, todo final de semana, e a feira em São Luís? O que o senhor acha que o senhor fez diferente? Qual foi o marco? Eu acho que foi a arte. A cultura, não é? Porque a cultura de São Luís, nós temos a maior diversidade cultural do Brasil. Logo aí tu tem um espaço extremamente favorável para proporcionar para a cidade o que há de melhor. Os nossos cantores, os nossos artistas dão shows ali, sabe? A que eu gosto muito de ver, por exemplo, vai um cantor, na mesma hora sobe um outro cantor para interagir. Ele não é o convidado, mas se ele foi na feirinha, o cantor que está no palco chama ele, dá a vez. No outro dia ele já é convidado para ir, porque o povo gostou, vai da internet, chama o cantor, aquele que deu uma palhinha, sabe? E a gente valorizou muito isso, essa coisa do intercâmbio entre eles, dessa cultura maravilhosa que São Luís tem. Eu acho que também o fato de eu ter essa veia cultural, sempre produzi eventos, sempre fui produtor de carnaval, de festas, de eventos. Então, meu lado como produtor, acho que ajudou muito nessa coisa de favorecer uma feira em pleno centro histórico, em pleno domingo, onde as pessoas tinham necessidade de uma ocupação, que nem todo mundo quer ir para a praia, ou não dá de todo domingo ir só para a praia, assim como nem todo domingo todo mundo vai para a feirinha. Um dia vai para a feirinha, um dia para a praia, um dia vai para Alcântara, vai para você, sabe? Mas as pessoas precisavam desse espaço, e esse equipamento público a gente precisava ocupar. E eu consegui fazer com que a Feirinha São Luís fosse o diferencial a partir de arte, de cultura e de entretenimento que a gente pode. E lá tem a melhor comida, e lá tem o melhor artesanato. Então, isso foi o diferencial. Me fala de números. Eu sei de números, eu fiquei impressionado com a quantidade de shows das pessoas, e eu tive a oportunidade de conversar com gente que veio exatamente, que não tinha uma produção organizada, digamos assim, e estimulou inclusive a que essas pessoas tivessem uma produção melhor. Era feito de uma forma muito aleatória. Não, eu faço uma quantidade, mas eu vi coisas ali, por exemplo, de polpas sendo já organizadas dentro de um material colocado a vácuo. Eu vi uma certa modernidade, uma evolução nessas pessoas da periferia. Falar de números. Mais de 55 toneladas de produtos e subprodutos da agricultura familiar vendidos na Feirinha São Luís. Nós tivemos mais de 1.500 grupos de cultura, de artistas, né, participando da Feirinha São Luís, nessas edições, que a minha participação foi no domingo passado. Nós tivemos mais de 65 milhões de reais de capital circulante. Isso sim é o que há de mais moderno na economia, que é exatamente a economia solidária e criativa. Não é esse dinheiro que circula entre pessoas, sabe? Diariamente nós tivemos um evento que proporcionou geração de emprego e renda com sustentabilidade. Vereador, o senhor voltou para a Câmara esta semana. O senhor vereador estava licenciado, claro, para ocupar a chefia da CEMAPA, Robson, e o senhor voltou hoje, aliás, voltou essa semana, nessa nova tarefa também, ali de liderar, né, fazer parte da liderança do governo Edivaldo na Câmara. Mas vamos falar de PDT. O PDT até então tinha um pré-candidato a prefeito de São Luís, que era o vereador, o presidente da Câmara, Osmar Filho. Mas hoje tudo indica que vai apoiar a candidatura do Neto Evangelista, né? Ou seja, por bem, o partido achou por bem, creio eu, apostar numa outra candidatura, e o Osmar com outro projeto.
Como é que o senhor avalia? Porque o PDT, ao longo dos anos, sempre teve candidatura aqui em São Luís, os prefeitos foram do PDT, né, candidatura própria. Como é que é esse novo desafio do partido, né, não tendo candidatura própria, apoiando outro nome, que deve ser o do Neto Evangelista, como vocês estão encarando isso? Então, a base aliada do Flávio, do Edivaldo, do Everton, eles têm uma série de candidatos, né? Isso alguns acham que é ruim, eu acho que é muito bom, para que a gente possa proporcionar um segundo turno, né? Agora, o PDT tem um legado nessa cidade o PDT nem sempre foi com candidatura própria, né? Nós tivemos, por exemplo, Conceição Andrade, que era candidata do PSB, em dado momento, o Jackson sai para apoiá-la. Depois nós tivemos a candidatura de Castelo, que também não era do PDT. No segundo turno nós apoiamos. Então nós nem sempre ganhamos. Agora, há um momento também de recuar, se é necessário recuar. Nós temos o comando de dois grandes líderes, que é o Edivaldo e o Everton, que nós temos, o prefeito Edivaldo foi reeleito, né, com o compromisso de manter uma base de apoio, de aliança, que eu acho que o Everton está dando seguimento a esse debate. Independente do PDT ter ou não ter candidato, nós temos um legado que proporciona para todos nós a garantia de levar para o segundo turno e ganhar a eleição, com qualquer que seja o candidato do partido. Nossa. Porque o PDT hoje tem uma história de muitas obras. Edivaldo mesmo, por exemplo, está fazendo um trabalho fantástico, né? O Edivaldo que consegue, não só nessa revitalização do centro histórico, com ações como Serenata, como a Cantata, como a Feirinha São Luís, mas também com reforma dos logradouros públicos, o Panteão, Deodoro, Complexo Deodoro, Alamedas, Rua Grande, agora a intervenção no Largo do Carmo, com João Lisboa, também Rua de Nazaré, enfim, a Avenida Dom Pedro II, uma série de outras ações que foram feitas na gestão do prefeito. Edivaldo que conseguiu fazer o maior programa de obras em São Luís, que vai entregar, dentre eles, aí eu falo pela minha pasta, que eu conduzi até essa semana, que é, por exemplo, mercados. Nós estamos fazendo a reforma total, completa, do mercado das Tulhas, desmontamos o mercado de São Francisco para fazer o novo mercado, Coab um novo mercado, Coroadinho um novo mercado, enfim, obras como, por exemplo, entregamos em parceria com o governo do estado, Macaúba, vamos entregar também o mercado do Bairro de Fátima, entregamos o mercado da Liberdade reformado, vamos fazer mais Monte Castelo, Forquilha, Bom Jesus, IPA em São Cristóvão, já deixei licitado. Então, são obras que o prefeito Edivaldo consegue deixar com um legado gigantesco, isso é muito bom. Vila Palmeira foi feito, mercado da Vila Palmeira, enfim, nós temos realmente resultados positivos para mostrar para a população, não só na área de mercados, eu estou falando isso porque eu comandei abastecimento e a produção, mas também, se você for ver a questão das reformas o PDT que construiu o Socorrão 1, Socorrão 2, Socorrinho do Quatraque, Socorrinho do São Francisco. Então, obras que nós entregamos, mais de 150 escolas nessa cidade. Nós que quando assumimos o governo, o Jackson lá quando assumiu o governo, que tinha menos de 18 mil alunos na rede pública, hoje nós ultrapassamos 100 mil alunos na rede pública municipal. Ou seja, nós temos um legado na educação, na saúde, sabe? Agora muito mais em todos os setores, porque o Edivaldo vem e entra com reformas de escolas também, reforma nós temos 18 unidades mistas de saúde feita pelo PDT. Então essa cidade sabe que o PDT tem um legado em todos os setores dessa cidade. Enquanto você falava, eu fazia um passeio pela cidade e vejo também
Parece que eu ouvia hoje do prefeito, ou nessa semana do prefeito, 50, as praças também. Praças fazem parte da história da gente. O centro, aquela área que você citou anteriormente, que é exatamente o Largo do Carmo, a Praça João Lisboa. Eu sei também de um projeto que vai ficar já para o ano que vem, que é o Diamante. Eu acho aquela área um espaço espetacular, ainda de verde preservado. Aquilo ali me parece que já conversava essa semana no repórter com o Fábio Henrique, parece que vai já ficar um projeto para quem vier por aí. Então existe uma série realmente de obras. Eu queria que o senhor voltasse na história que é algo que foi cantado em música pelo João do Vale, que era o nosso cinturão verde. O que precisa para estimular ainda mais? Você passou lá um período, Ivaldo, o que precisa para ficar melhor, então, aumentar essa nossa produção ali? Olha, a sua experiência foi fantástica de juntar. O que eu percebi enquanto você falava é que a feirinha, ela não é uma coisa apenas daquele espaço, ela está agregando valores que vão para os produtores, estava lá. Isso. O que precisa para ampliar isso aí, para que a gente não dependa ainda de ir para Tianguá, né? Eu sei que muita coisa vem de Tianguá lá no Ceará. O que precisa? Nós tivemos a nossa gestão, por decisão do prefeito Edivaldo, nós crescemos 106,9%, que há mais de décadas não crescia a produção em São Luís. Mas isso se deu em detrimento do investimento que nós tivemos na produção. Tanto na qualificação, do ponto de vista da assistência técnica, mas também nós investimos mais de 5 milhões de reais em equipamentos, em caminhões, né, para fazer o translado, para fazer o escoamento dessa produção, porque quando nós tínhamos apenas a produção, quando a gente não fazia o escoamento, o produtor não só não ganhava dinheiro, como ele tinha prejuízo, porque ele produzia, não vendia e tinha um prejuízo gigantesco. A outra coisa que nós tivemos, Robson, foi a compra governamental que Edivaldo fez nesses últimos 4 anos de compra governamental. Mais de 30 milhões nós compramos dos produtores rurais de São Luís. Isso é muito grande, isso é muito importante. Então isso valorizou os produtores, né? Nós compramos para o PENAI, para o programa do PAA, que é o de aquisição de alimentos, e nós fizemos PAA não só para a prefeitura, mas também para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha. Nós abrimos outros leques que nenhuma prefeitura do país faz, eles só vendem para a prefeitura. Nós conseguimos vender para instituições. Estamos agora, quando eu saí, estávamos concluindo a parte de chamada pública para a Universidade Federal, o IFMA também. Então nós investimos muito também em uma coisa chamada, nós temos na Secretaria a inspeção e defesa sanitária, que é feita pela agricultura. Nós investimos muito nisso. Hoje, praticamente todos os nossos produtores estão certificados. E tanto que os nossos frigoríficos estão certificados, o IFMA está certificado, uma série de outras instituições. A produção de mel, por exemplo, que você via aquelas caixinhas na entrada de São Luís, lá no Estreito dos Mosquitos, um monte de gente com caixinha. Essas caixinhas eram pega o mel aqui, levava para Teresina, lá eles tinham sim, a gente não tinha como certificar. Aí eu certifiquei a produção de mel. Hoje a produção de mel é vendida nos grandes supermercados, nos grandes empórios de São Luís, e é constatado que nós demos um avanço significativo. Nós estamos produzindo mensalmente mais de 10 toneladas de mel na venda no supermercado de São Luís a partir da certificação. Esse mel ia para Teresina, voltava caro e a gente não ganhava nada. Hoje nós temos uma produção de mel gigantesca, além de que nós investimos significativamente no programa Mais Piscicultura, além de dar ração, nós demos assistência técnica para os produtores. Então, aí você vê por que foi feito o crescimento da zona rural. Porque nós tivemos o cuidado da assistência técnica, da insumo e da equipamento. Ao contrário de um determinado momento em que a gente só dava apoio, nós tivemos as condições, inclusive, de uma vez só, o prefeito Edivaldo comigo, nós entregamos 22 mil mudas de hortaliça. Ou seja, nós reinventamos a nossa central de produção de mudas, que é no Anajativa, exatamente para que os produtores tivessem um espaço para a gente poder armazenar, criar, produzir mudas, tanto de hortaliça quanto de frutas, para que eles possam ter todo esse apoio, além da logística, ter o apoio técnico e com a produção.
Vereador, a gente agradece a participação aqui no programa Resenha, né? Foi um prazer estar com você. E nós fazemos um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, é só um instante. Estamos de volta com o programa Resenha, aqui comigo, Robson Júnior, para a gente iniciar esse segundo bloco, Robson, falando dos destaques da semana e a seu ver, do seu ponto de vista, o que merece aí destaque. Bem, coronavírus é o tema mais procurado. Se você pesquisar hoje, qualquer momento, qualquer site mais procurado. Essa semana nós vimos o pessoal do UFC suspendendo eventos. Vimos jogos lá na França, o Neymar até marcou gol, mas isso sem torcida. A torcida estava do lado de fora, que eu acho um absurdo, né? Quer dizer, havia uma aglomeração do lado de fora do estádio. Nesse momento está em xeque ainda questões da própria Olimpíada no Japão. Brasília já suspendeu por 5 dias escolas e também qualquer tipo de evento que reúna as pessoas. Coronavírus ainda é. Vimos, inclusive, uma ideia lá em Brasília, de alguém disse, olha, que 30 bilhões que estão falando tanto aí, sim, da emenda do relator, por que não transfere 500 ou 15 bilhões para ser utilizado no coronavírus, que eu achei correto, perfeito. Aqui em São Luís, o destaque ainda essa semana começou exatamente o processo de retirada do óleo do navio, inclusive uma pessoa teve dificuldade lá, uma das pessoas no período do teste, porque ele é altamente tóxico. É uma operação difícil, mas necessária, retirada do óleo e em seguida retirada quase das 300 toneladas que existe ali, quase 300 exatamente desse material que está dentro do navio. Então, esses dois assuntos geraram muita... Ainda vão ter uma observação muito grande, uma atenção das pessoas aqui em São Luís, no nosso caso, e o coronavírus no mundo inteiro. Nós vemos aí imagens, Robson, do Marcos Jacobi, aqui da TV Difusora, né, que fez imagens aí exclusivas aqui para a emissora, relativos aí, claro, ainda que repercute esse tema, né, Robson? Certamente. Repercute aí todas as autoridades, né, de olho nessa questão. Porque a localização, se você traçar uns pontos ali, você vai encontrar verdadeiros santuários ecológicos nossos e ele está no meio disso. Então, aquele material, a professora Itapotiária, que é uma espécie de consultora do Repórter Difusora para esse sistema exatamente relacionados com o meio ambiente, falou do perigo desse óleo. Esse óleo forma uma película sobre a superfície na água e impede, por exemplo, que raios solares possam penetrar e ter alimentos. Existe uma série de plantas que estão ali, né, os vegetais que servem de alimento para a cadeia alimentar desse bioma, o que seria horrível, muito complicado. Mas as empresas que chegaram para fazer isso são empresas que têm uma grande categoria, são preparadas para isso, e a gente torce para que todo o processo continue ainda de uma forma legal. Muito bem. Em Brasília? Brasília. O que repercutiu essa semana, Robson, foi lá um incidente envolvendo o deputado federal Hildo Rocha e o senador Everton Rocha, né? Numa reunião da bancada federal do Maranhão, o deputado Hildo Rocha era contrário aí o envio do valor de 40 milhões dessa emenda de bancada para a saúde e 10 milhões para o Odenor Abelo. Relacionados a esse valor, esse montante para a saúde, ele era contra enviar para o governo do estado, para a saúde do Maranhão, porque ele acreditava que o governador não iria aplicar, que uma série de questões políticas. O senador Everton interveio na hora e pediu que fosse respeitado o critério, porque já tinham feito as 14 assinaturas dos deputados e dos 3 senadores. Então não teria mais como voltar, não? Então ia acabar não tendo dinheiro nenhum para o Maranhão. E acabaram discutindo e o deputado Hildo Rocha, infelizmente, acabou aí atirando, né, arremessando um copo em direção ao senador Everton, quase que pegava nele, acabou atingindo um pouquinho o deputado federal André Fufuca. Isso repercutiu muito mal, porque é a primeira atitude do Hildo Rocha nesse sentido, Robson. Quem acompanha a política, ele já se desentendeu com o André Fufuca, já se desentendeu com o João Marcelo, deputado federal João Marcelo. Ele tem essas atitudes aí, né, intempestivas, do deputado federal Hildo Rocha. O presidente do Conselho de Ética, deputado federal Juscelino Filho, que é do Maranhão, e outros, senador Elisiane, deputado Brito Pidaré, deputado Márcio Gerri, né, e uma série de outros deputados confirmaram
aí a versão dada pelo senador Everton, já que o deputado Hildo disse que jogou o copo foi no chão para evitar qualquer tipo de aproximação, de agressão do senador Everton, como se alguém jogasse um copo no chão para se proteger, né, Robson? Então, isso acabou repercutindo muito mal ali na Câmara Federal, aí nessa discussão, porque o que está em jogo é o dinheiro para a saúde do Maranhão. Se é governador Flávio Dino, se não é PCdoB, se é adversário, se é aliado, isso não importa. O importante é que a bancada esteja unida e pensando no bem maior que é o Maranhão. Eu acho que nesse momento, como cidadão, a gente não tem outro ponto de vista que não seja, bem, o que tem que colocar, se tem que vir, estou falando de adenoradela e de saúde. Isso, exatamente. Num período que a gente sabe que o próprio governo Temer fez, sabe, aqueles congelamentos, reduziu muito das verbas para isso. Nós temos dificuldade, também, né? Muitos gastos. Isso. A gente sabe muito bem do que foi feito ali. E nessas horas é preciso que se ache, parece até um clichê, mas há que se abandonar as questões de bandeiras, de partidos e pensar exatamente, o foco é a população. Eu acho que isso é super importante para que a gente possa pensar. Muito bem, a gente volta, Robson, na próxima semana, né? O Resenha fica por aqui. A gente deseja a todos um ótimo fim de semana e até o próximo sábado, neste mesmo horário, eu e o Robson aqui neste mesmo canal também. Até lá!